Vamos falar sobre soja nesta edição do Agricultura BR, mas principalmente sobre soja brasileira e como que ela tem sido comercializada até o momento. Nós estamos vendo já os valores ficarem bastante pressionados. Isso vem de Chicago, vem também por conta da questão do câmbio, o prêmio pago nos portos brasileiros, e nós já estamos vendo os valores, né, para negociação em abril em diante, principalmente onde tem aquele impacto maior da colheita, com valores extremamente pressionados. Para saber como que serão essas negociações e como estão, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Juan Seni, ele que é da Grão Direto, participa conosco aqui no Agricultura BR. Juan, um ótimo 2024 para você. E eu pergunto, a primeira pergunta é muito direta, como é que está a comercialização de soja da safra nova, safra 23-24 do Brasil até o momento? Juan, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento. Estendo também os meus votos de um feliz 2024, que seja um ano repleto de conquistas, né? Em relação à soja comercializada no Brasil, Fabiano, essa época do ano ela é naturalmente uma época um pouco mais lenta no ritmo de comercialização, porém esse ano nós temos uma peculiaridade em relação à safra brasileira, que é uma incerteza muito grande sobre o que vai ser colhido. Isso porque existem bastante área plantada que mesmo com essa chuva que vem ajudando e trazendo um certo alívio para os produtores em várias regiões, acaba sendo pouco provável que reverta boa parte do cenário atual que a safra se encontra. E diante disso, o produtor, com toda razão, fica cauteloso, fica aguardando novos direcionamentos em relação principalmente ao que ele vai produzir, e enquanto isso aguardando uma reação de preços que possa contribuir e trazer uma rentabilidade melhor para ele. E esse movimento de queda vem acontecendo principalmente porque mesmo com a quebra brasileira, o cenário de oferta global da oleaginosa não está tão prejudicado, porque temos outros países que até então vêm se candidatando a ser um substituinte, né, de toda essa quebra brasileira, pelo menos parte dela. Entre elas, desses países que podem substituir, é a Argentina, que até então vem com a safra bastante satisfatória. Então, o cenário é esse. Não temos preços favoráveis, somado a isso, não temos produtores aptos a negociar por conta dessa incerteza. Os dois juntos resultam numa movimentação bem baixa de comercialização da soja brasileira. Juan, negociação, comercialização está baixa, era o que a gente estava vendo por aqui, você confirma aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Olha só, e nós temos uma previsão de recuo para o potencial de safra do Brasil. As consultorias privadas, elas trazem reduções já há alguns meses bem mais expressivas do que essa que nós vimos no quarto levantamento da Conab, que ainda traz um número bastante forte, acima de 155 milhões de toneladas. De qualquer maneira, ainda que essa safra seja bem menor, e aí eu vou colocar alguns números que eu ouvi por aqui na nossa programação, 148 milhões, 147 milhões de toneladas, 149 até 152 milhões de toneladas na melhor das hipóteses. Ainda assim, nós temos uma grande safra. E tem a Argentina, que de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, nos seus últimos levantamentos, não só mantém uma estimativa de 50 milhões, como tem trazido melhoras nas lavouras de soja semanalmente da Argentina em seus relatórios. Então, somado tudo isso, nós temos um baixo volume de soja negociado. Para quem vai comercializar durante esse ano de 2024 e vai ter que negociar de alguma forma, pelo menos parte da sua produção,
quais devem ser as características deste negócio? É possível vermos algumas janelas, alguns cenários de preços melhores no andar desse ano de 2024 e como que o produtor deve projetar aí essas suas vendas? Sem sombra de dúvida, essa safra é bastante desafiadora nesse quesito. Isso porque o produtor iniciou a compra de insumos em preços relativamente altos e, como consequência desse movimento de um maior volume global, acabou sofrendo impacto negativo desse volume de venda. Então, tendo esse cenário em vista, já podemos afirmar que não será um ano muito satisfatório, ou seja, como foi em anos anteriores para o produtor brasileiro. Então, ele vai ter sim que ter uma acurácia muito maior na sua gestão de risco, para que ele se mantenha no ramo de forma lucrativa, já tendo em mente que talvez esse lucro diminua diante dessas incertezas que a gente vem relatando e que a gente vem acompanhando no Brasil. Com isso, Fabiano, fica sim a dúvida de qual momento correto de se negociar e, infelizmente, nós também não sabemos, né, se a soja, de certa forma, vai trazer uma oportunidade melhorada daqui para frente, mas tudo indica que esse cenário de queda ou pelo menos de estabilização nos preços atuais é um patamar que a gente, de certa forma, acredita. Movimentos de alta pode acontecer, principalmente se tiver uma quebra de safra um pouco mais significativa do que o mercado vem precificando, né, vem estimando, e, além disso, uma possível desordem, né, na safra argentina, que o mercado conta com ela nesse momento para suprir pelo menos parte da falta da safra brasileira. Então, possivelmente, esses preços tendem a melhorar e sazonalmente isso acontece em meados de maio para frente, onde começa a entre-safra, mas até então, possivelmente, teremos essa pressão adicional de queda em Chicago, até porque, a partir de agora, começa a colheita em algumas áreas, que deve ser intensificada nos meses de fevereiro e março, e a partir daí, a colheita, né, a oferta de produto no mercado acaba pressionando bastante a soja brasileira, ou melhor, as cotações da soja brasileira. Juan, no seu entendimento, há algum cenário que pode ocorrer durante 2024 para a soja, alguma sinalização que mude um pouco os parâmetros que vemos hoje do mercado? E se existir, quais seriam eles? Existe sim, Fabiano. A gente não consegue nomear todos, até porque muitos deles podem acontecer a qualquer momento, mas a partir de agora, e finalizando a safra brasileira, o mercado volta o olhar para a safra norte-americana, que apesar de ser iniciado o plantio em meados de abril, meados de maio, o mercado já começa a tentar entender qual vai ser o tamanho real, né, da safra dos Estados Unidos, porque ela compõe boa parte da oferta mundial desse produto. Até esse momento, existe uma tendência, ou analisando os custos de produção com os valores atuais de venda, uma tendência maior para o produtor plantar soja em detrimento do milho. Então, nesse momento, o mercado já consegue enxergar que possivelmente teremos uma oferta bastante abundante da oleaginosa para o mundo. Esse cenário pode mudar, sem sombra de dúvida, dos meses para frente, a depender das cotações, principalmente de soja e milho lá em Chicago. Colhendo a soja aqui no Brasil, colhendo a soja na Argentina, ou melhor, vamos trazer, colhendo a soja da América do Sul, o mercado vai estar bastante confortável em relação à compra desses produtos, e tanto é que a gente vê uma movimentação bem pequena
bem baixa dessas compras nesse mês de janeiro, já vislumbrando que possivelmente terá boas condições de compra em meados de fevereiro e março. Diante disso, o mercado começa a movimentar e a tentar trazer esse reequilíbrio entre oferta e demanda, que ficou bastante afetada, principalmente após a pandemia. Então, o cenário que temos é esse, não podemos esquecer também que temos conflitos geopolíticos em andamento, que a qualquer momento também pode trazer volatilidades extras, né, para as cotações e, consequentemente, beneficiar ou prejudicar os preços da soja brasileira. Juan, para encerrar, vou fazer uma pergunta relacionada aos números apresentados pelo Departamento de Agricultura americano em relação às vendas e exportações. Nas últimas semanas, principalmente as duas últimas, e essa que encerrou em 4 de janeiro de 2024, a venda total acumulada dos americanos de soja em uma semana foi de 280 mil toneladas. Semana anterior foi menor ainda. Tem baixa participação da China nessas vendas norte-americanas e eles estão ali ainda longe de chegar à sua meta de exportação, de acordo com o próprio departamento. Isso tem tudo a ver com comercialização de soja do Brasil, ao nosso ver, porque eles estão a 11 milhões de toneladas de chegar, o ritmo de vendas americano é lento e eu quero saber de você o seguinte, isso é um entendimento, um posicionamento dos grandes importadores como a China, que espera a América do Sul, ou também está muito ligado aos problemas logísticos que os norte-americanos têm nos seus portos e nos golfos dos Estados Unidos? Fabiano, eu costumo falar que o mercado ele é como uma engrenagem. Uma coisa vai puxando a outra. Se uma situação de logística norte-americana é afetada, acaba impactando também no potencial de exportação que aquele país possui. Então, eu falo que é a junção de tudo isso. Mas, nesse momento, o que realmente atrai o comprador para outros países ou soja, produtos, né, no caso agrícolas fora dos Estados Unidos, é o preço. A soja no Brasil ainda é a soja mais barata para os compradores internacionais adquirirem. Então, nesse momento, ainda há uma pressão bastante alta de compra da soja brasileira, apesar de ser volumes bem, ou melhor, poucos expressivos, né? Para você ter uma ideia, até o momento foi exportado, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, cerca de 627 mil toneladas, e há uma previsão de que esse número alcance, né, se for continuar nesse ritmo, cerca de 3 milhões de toneladas, contra 800 mil toneladas do ano anterior, todo mês de janeiro do ano anterior. Então, a gente pode notar que, mesmo com essa queda de comercialização do produtor brasileiro, ainda há uma demanda bastante intensa por esse produto sazonalmente nessa época do ano. Então, neste momento, a soja brasileira é, sim, mais atrativa que os outros países e, consequentemente, traz oportunidades junto a essa oportunidade de venda que o produtor vem tendo. Então, nesse momento, o cenário é esse, onde temos bastante coisa para ser definida, mas com expectativas de uma certa estabilidade em relação aos patamares atuais.